Bom, vamos ver aqui, portanto, já uma aplicação. Um teste de independência do Q² do livro, portanto, com o objetivo de participarem numa dada atividade, os estudantes foram submetidos a 2 testes. Um teste psicotécnico, portanto, que vai ter 2 resultados, aprovado ou reprovado, e um sobre regras de conduta, que também vai ter 2 resultados, aprovado e reprovado. Portanto, isto vai dar uma tabela de dupla entrada, com 2 variáveis, que é teste de regras de conduta e teste psicotécnico, e cada uma dessas 2 variáveis tem 2 níveis, é dicotómica, é binária, sim ou não, aprovou ou reprovou, está bem? A tabela de contingência está aqui, pronto. Agora, considera que existe relação entre os resultados obtidos nos 2 testes, para um alfa de 5%. Ora, a resolução disto, vamos considerar x uma variável que é o resultado do teste para as regras de conduta, y o resultado para o teste psicotécnico, a hipótese nula H0, que é que são independentes, portanto não existe relação entre os resultados obtidos nos 2 testes, a hipótese alternativa é que existe relação entre os resultados, portanto não são independentes. Outra maneira de dizer era esta que está aqui na linha de baixo, portanto H0, x e y são independentes versus H1 que x e y não são independentes. E pronto, deste quadro está tudo. Agora vejamos, primeiro de tudo, já, muito simples, um aluno 10 tem de olhar para os resultados do SPSS e não pode ter dúvida nenhuma acerca da interpretação dos resultados. Portanto, vou tirar isto daqui, exato, e tenho aqui os resultados do SPSS que me dizem o seguinte. Ora, regras de conduta, tem aqui a tabela, exato, com os valores esperados. Reparem uma coisa. É exigível, ou seja, posso perfeitamente exigir que vocês calculassem todos os 4 valores esperados, de como é que calculavam total da linha vezes total da coluna, a dividir pelo total global, e a vos dar estes 37,6, os 89,4, os 63,4, os 150,6. Também há outra maneira de fazer, que é calculavam alguns e depois têm aqui o total. Portanto, sabem alguns da linha, subtraindo, conseguem calcular um que estivesse aqui em falta. Quem diz para a linha, diz para a coluna. Agora vamos já para o que interessa, que é, perguntam-me para o teste de hipóteses. No teste de hipóteses, vamos ver. Temos aqui o Q² de Pearson, que é a única coisa que nos interessa, só nos interessa este, e nós temos que o valor do Q² é 16,15, com 1 grau de liberdade. Então é óbvio que rejeitamos a hipótese nula porque a estatística de teste é muito grande. Como é que nós confirmávamos? Íamos à tabela, víamos o percentil, nós estamos a testar para 5%, víamos o percentil 95%, que é na casa dos 3,96, se não me engano. Ultrapassava os 3,94, 3,92, não interessa, é 3,9 qualquer coisa, e 16, tal é muito maior, portanto rejeitava a hipótese nula. Sem ir à tabela, que é o mais prático, chegavam aqui e têm aqui o pi-value. Portanto, o pi-value é 0,000, portanto é 0,0%, portanto, muito mais pequeno que os 5% do nível de significância, portanto, rejeitava a hipótese nula. Está feito, pronto. Muitas das vezes pode-se aplicar uma correção de continuidade que eu não dei, está bem? A estatística de teste ficava um bocadinho mais pequena e o pi-value também era muito baixo. Também temos um teste o Likelihood Ratio Test. Por acaso é verdade, eu tenho aqui na folha feito também, que dava 15,86, que também é um teste bastante bom e muito simples, só tem um inconveniente, só por causa disso é que eu não o exijo e não o ensino, é que precisa de logaritmos, e alguns de vocês as máquinas de calcular não têm logaritmos, mas de resto é um teste também muito bom. Tem o teste Fisher, que não ensino, e pronto, resumindo, a única coisa que nos interessa é a primeira linha. Já está? Pronto. Agora vamos ver o seguinte. Esta estatística de teste podia ser calculada. Como é que nós calculávamos esta estatística de teste? Vamos ver. Cá está. Agora vamos ver um bocadinho o que é que diz aqui na teórica. Na parte teórica do livro.
tem aqui a estatística de teste, tem uma fórmula especial para as tabelas 2x2, mas não é preciso. Tem aqui a parte referente à correção de Yates, que também não é preciso, que é chegar aqui e subtrair este menos 0,5 vezes n. Aliás, tenho aqui calculado. Isto aqui, que aqui está no numerador, no fundo acaba por ser o determinante da matriz dos valores observados, pronto, mas também não interessa. Portanto, isto não nos interessa nada, o que nos interessa é ir calcular isto como nós fizemos. Reparem, eu há bocadinho tinha dito que o Q quadrado com um grau de liberdade era 3,9. Não é 3,9, é 3,841. Eu tenho a mania que seja valores de cor e não sei. Cuidado que aqui o resultado desta conta deve ter aqui um gato qualquer, exato, não é 1, o valor correto é 15,186. Pronto. Agora, isto não é preciso. Então vamos lá calcular os valores esperados. Ora, cá está. Vou pôr isto maior, que é para verem que isto não tem dificuldade nenhuma. Ora, cá está. Tenho aqui os valores observados. Faço o total dos observados. Copio para aqui o total da linha. Tenho aqui também o total da linha. Tenho aqui o total da coluna, o total da coluna. Ponho aqui esta fórmula, que é total da linha, que está a azul, o total da coluna, que está a vermelho, que é 101, a dividir por 341, que é o total global. Tenho de pôr dólares ou cifrões, que é para ficar com frequência, que é para trancar as linhas e as colunas para poder fazer estas contas com facilidade. Aqui já tenho os resíduos ao quadrado, exatamente, e agora, aqui, tenho o resíduo ao quadrado a dividir pelo valor esperado. Aqui também exatamente o resíduo ao quadrado a dividir pelo valor esperado. Aqui tenho o somatório de tudo de uma vez. Pronto, já está. Estatística de teste 16,157. É o que aqui está. Posso fazer assim, que vê-se melhor. Se eu fizer isto assim, e se eu agora vier com Ctrl F1, com Ctrl F1, Ctrl F1 torna-me a mostrar a barra de ferramentas. Se eu fizer isto, cá está, 16,157. É verdade, se eu tivesse feito a correção de Yates, dava os 15,186. Estão aqui as contas. E se eu quisesse fazer, mas eu não dei, o teste para a razão de verossimilhanças dava 15,863. Todos estes valores seguem uma distribuição de Q quadrado com um grau de liberdade, mas a única coisa que nos interessa é saber calcular este que aqui está. Porquê? Porque é a fórmula de sempre, que é observado menos esperado é o resíduo ao quadrado a dividir por valor esperado. Some tudo. E tenho a minha estatística de teste. Vamos continuar e vamos fazer aqui uma breve revisão. Revisão não, vamos ver mais exercícios. O 3, que é que eu tenho aqui? Dados apresentados são o resultado de um teste de inquérito sobre um novo detergente. Tenho aqui os valores 20, 16, 9, 8. 20, 16, 9. Cá está. Já não preciso disto. É verdade, eu fui um bocado depressa, mas vocês no vídeo podem andar para trás. Reparem uma coisa, os graus de liberdade eu tenho 1, 2, 3 colunas, portanto, colunas menos 1 vai ser 3 menos 1, tenho 2 linhas, 2 menos 1 vai ser 1, então os graus de liberdade vão ser 2, de acordo? Ou seja, eu só tenho liberdade para escolher 2 valores. A partir do momento em que eu escreva, por exemplo, estes 2 valores, os outros já são consequência dos valores que eu escrevi. Já não tenho liberdade para inventar valores ali. Pronto. Ou seja, quando... Não interessa. Agora vamos ver. Para eu calcular os esperados, novamente, o total da linha, tenho ali o total da linha. Tenho aqui o total da outra linha. Tenho aqui o total da primeira coluna. Posso arrastar para o lado, ficam os totais das outras duas, já cá estão. Agora é só fazer a conta do costume. Desculpem, aqui. Este valor esperado vai ser o 45 vezes 50 a dividir pelo
A dividir por 100, porque é o total de observações, são 100. Pronto, cá está. Dólares está calculado. A partir do momento em que eu calcular os resíduos. Reparem que o resíduo numa linha, a soma dos resíduos numa linha dá 0. A soma dos resíduos na outra linha também dá 0. A soma dos resíduos na coluna dá 0. Por isso é que os graus de liberdade são linhas menos 1 vezes colunas menos 1. Porquê? Porque os totais são 0. Está bem? Os totais dos resíduos são 0. Como os totais dos resíduos são 0, não me interessa resíduos, tenho de os elevar ao quadrado, elevo-os ao quadrado e, se não me engano, já os dividi pelo valor esperado. Pronto. Agora reparem, por exemplo, na fórmula aparece um somatório duplo. Porquê? Porque eu vou e faço este somatório, já está. Depois faço outro somatório sobre linhas e depois vem o somatório de fora, que é somar estes dois. Pronto. E cá está a estatística de teste. 1,1. 1,1 é uma estatística de teste muito baixa. Eu vou ver uma tabela do π² com 2 graus de liberdade. E eu vejo que o 1,1 está aqui entre o 1,02 e o 1,38. Então quer dizer que eu posso ir calcular o π-value. Posso. Então vamos ver o π-value. É assim. Se a estatística de teste fosse 1,02, é 10% à esquerda de 1,02. Então tenho 60% para a direita. Cá está aqui. Probabilidade à direita, 60%. Se fosse 1,38, então tinha 50%. Curioso, é a mediana, exatamente, 50% para cada lado. E então o meu π-value seria 50%. Como está entre 50 e 60, portanto o π-value tem de estar entre 50 e 60%. E aliás, está aqui calculado o π-value com uma fórmula do Excel, que é o teste T, em que eu primeiro meto os observados e depois meto os esperados. E ele dá-me o π-value. Pronto. O que é que eu podia perguntar num teste? Para um aluno que queira ter uma boa nota, porque já acho isto um bocadinho difícil, tinha de lhes dar várias possibilidades, 5 possibilidades, e agora dizia, escolha o π-value correto. E só podia ser os 50 e tal, porque o π-value tem de estar entre 50 e 60. Agora reparem, diziam para testar ao nível de significância de 5%. Então para um nível, reparem que a partir do momento em que eu sei o π-value, já posso responder. A resposta à linha A era já. Como o π-value é 50 e tal %, muito superior aos níveis de significância usuais, portanto, não podia rejeitar a hipótese nula. Como tal, tenho de admitir que existe independência entre as variáveis, porque não rejeita a hipótese nula, que é a independência. Agora, pronto, isso foi pelo π-value. Agora, uma vez que eu calculei a estatística de teste, que é 1,1, se eu quisesse trabalhar com um alfa de 5%, o π² crítico, eu ia ver um π² com 2 graus de liberdade. Cuidado, com os graus de liberdade, é 2 graus de liberdade. Não façam nenhuma asneira de pensarem que são 100 ou 90 e tal graus de liberdade, porque eu tenho 100 observações. Não. Agora eu tenho o meu π² crítico para 5% seria 5,99. Portanto, a região de rejeição começava em 5,99, como a estatística de teste é de apenas 1,1, não podia rejeitar a hipótese nula de não haver divergência de opinião. Ou seja, não havendo divergência de opinião quer dizer que os consumidores tinham todos o mesmo tipo de opinião, portanto que não havia relação entre eles. Está bem? Portanto, não posso rejeitar a hipótese de independência. Está bem? Portanto, tenho de admitir que não existe relação. São independentes. Ora, e agora vamos ver já o exercício 4, que é muito parecido. Pronto. Olhem, uma tabela de dupla entrada 3×2. Graus de liberdade 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 2 graus de liberdade. Novamente a mesma coisa, calcular os esperados, calcular os resíduos ao quadrado, fazer as contas, estatística de teste. Pronto. Se é para testar a 10%, 10% eu tinha de ir ver, é muito parecido com a situação de há bocado,
é um instante, 10%. A região de rejeição, se fosse para um nível de significância de 10%, cuidado, que não é aqui, eu estava a fazer para 5%. Se fosse para 10%, eu era menos exigente e a região de rejeição começava logo nos 4,61. Como a estatística de teste é muito pequenina, 0,89, não podia rejeitar a hipótese nula. Aliás, reparem que se fosse para calcular o p-value, eu já tenho aqui o p-value, é fácil. Se o p-value fosse se a estatística de teste fosse 0,71, então tinha 30% para a esquerda, 70% para a direita. E o p-value seria 70%. Se a estatística de teste fosse 1,02, tinha 40% para a esquerda, que é o que a tabela me dá, dá-me sempre probabilidades à esquerda, então tinha 60% para a direita. Então o p-value tem de andar entre 60 e 70. Se eu fosse escolher estes valores que aqui estão, o único valor correto era este, que é os 64%. Como é que eu obtive os 64%? Apliquei uma fórmula que o Excel tem e que me dá a estatística, e que me dá o p-value. Não calcula a estatística de teste, dá-me logo diretamente o p-value. Porquê? Porque o p-value é muito melhor que a estatística de teste. Porque